pede que a paz do Mestre Jesus, esse plano espiritual que está aqui conosco hoje, desenvolva. Precisamos buscar um pouquinho tudo aquilo de melhor que Deus tem para as nossas vidas. E a nossa conversa de hoje, eu trouxe como para a gente bater papo, para a gente mostrar um pouquinho das nossas lembranças, os tesouros familiares. Eu estava conversando com a Joara e falei para ela: tem uma data que eu vou trazer hoje, que você não sabe que é. Mas que data? Eu falei: mas você é curiosa, espera. Você aparece. Então eu quero compartilhar com vocês. No dia 14 de março de 2020, o Amor em Gotas fechou as portas. Por conta da pandemia. O Amor em Gotas fechava as portas físicas, paralisava todas as atividades. E hoje, na verdade, 795 dias após esse dia 14 de março de 2020, depois de 2 anos, 2 meses, 5 dias, o Amor em Gotas reabriu as portas físicas para a rua, para receber energia das janelas que ficam internamente abertas para o plano espiritual. E no dia de hoje, no dia 18 de maio de 2022, o Amor em Gotas abria novamente as portas. Abria a porta para voltar a receber os necessitados do corpo e do espírito, entre os trabalhadores, entre os frequentadores, que ansiavam, tinham necessidade de receber essa energia, receber essa luz, para que continuássemos as nossas jornadas. E como foram difíceis os primeiros dias. As lembranças, as recordações. Ao chegar aqui, e você olhar uma cadeira, uma sala, um campo, em que você convivia com tantas outras pessoas, que nós nos encontrávamos semanalmente, alguns diariamente, e que durante esse período partiram para o plano espiritual. E quais eram essas lembranças, essas recordações? Nós sempre lembramos dessas pessoas dos momentos mais felizes, mais alegres que nós vivemos com esses nossos amigos, nossas amigas. E essas lembranças, essas recordações tão boas da convivência com essas pessoas, é que nos deram força, nos deram energia para continuar esse trabalho. Mesmo muitos de nós, voltando aos poucos ao Amor em Gotas, ainda com dores espirituais, ainda com feridas emocionais não sanadas, não curadas, e talvez ainda não estejam totalmente curadas. Mas cada vez que a gente buscava essas lembranças desses amigos, dessas amigas, das pessoas tão queridas, que conviveram durante tantos anos conosco aqui no Amor em Gotas, essas lembranças afetivas nos impulsionaram para continuarmos trabalhando na seara do Mestre Jesus. Com certeza, muitos de nós têm nos seus celulares em álbuns fotos das noites da pizza, né, que ele frequentou, lembra da alegria que era a noite da pizza, das muitas palestras, das feiras beneficentes que sempre tem Amor em Gotas, da entrega das sacolinhas de Natal, né, dos trabalhos maravilhosos que são feitos pelas gestantes nessa casa. Nós temos fotos
do auxílio que era feito para as famílias carentes, as feiras de livros. E quando eu estava pensando e estudando para essa nossa conversa, eu fui buscando comecei a pesquisar na internet fotos, eu queria fotos desses eventos. E nós temos muitas fotos. Porque essas fotos nos trazem lembranças, reacendem as nossas lembranças, os sentimentos bons da convivência que nós tivemos com tantas pessoas queridas. Quando eu estava pensando nisso, me lembrei que em 1997, a minha cidade, interior do estado de São Paulo, sofreu uma grande enchente também, próximo do que ele está vendo. E os meus pais moram nessa cidade, ainda moram. E meu avô, o César, morava com eles. E a casa deles foi atingida pelas águas e teve muita perda material, eles passaram do tudo. E depois de alguns dias eu pude ir até lá e conversando com o César, ele falava que o que ele mais sentia é que as águas tinham levado álbuns de fotos de uma vida, fotos do casamento dele, do casamento dos filhos, dos irmãos, aquelas fotos antigas. Aí eu perguntei para ele, mas me conta o que tinha nessas fotos. E ele contava a história de cada fato daquilo. O que isso me dizia e me disse muito em relação ao que nós estamos conversando hoje? Que as lembranças afetivas, as nossas histórias ricas e queridas com essas pessoas, são ótimas, nós temos fotos, mas é muito mais importante que elas estejam. Porque quando a gente revisita essa lembrança afetiva, a gente consegue enxergar, às vezes sentir até um cheiro, né? Consegue ouvir o som. Eu tenho muitas memórias afetivas, muitas lembranças afetivas com as minhas avós. Quando eu paro e começo a pensar, eu sinto até quando a minha avó Edith, ela cozinhava com fogão a lenha, quando você chegava, sentia aquele cheiro da fumaça da lenha, da comida. Então, as lembranças afetivas têm esse poder de não deixar que a gente se perca da nossa história, da história que nós vivemos com tantas pessoas queridas. E por conta disso, por conta dessa data de hoje, no dia 18 de maio de 2022, o Amor em Gotas reabrir as portas dessas lembranças que eu tive, que eu resolvi trazer para a gente começar o baú das nossas lembranças. Como são valiosos esses tesouros de vida que nós temos. E lá no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 25, tem uma passagem que Jesus diz o seguinte: onde estiver o teu coração, ali também estará o seu tesouro. Essa passagem de Mateus reflete muito isso que nós estamos conversando. Porque quando eu busco essas lembranças afetivas, eu estou buscando os tesouros da minha vida, da minha existência, nesse momento, nessa encarnação. E nesse mesmo capítulo tem um espírito protetor, que se identifica como espírito protetor, que diz o seguinte: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís uma preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam, daqueles que vos perseguem, poderão tirar de você. Se tendes amor, diz o Espírito, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem jamais matam. Essa passagem do Mestre nos convida a que a gente reflita
sobre o que verdadeiramente mais valorizamos nas nossas vidas ao longo dessa jornada. O quanto cada encontro, cada reencontro de vida é valioso para nós espiritualmente. Essa mensagem do tesouro que está no seu coração, onde está no seu coração, é para que a gente comece a pensar nos nossos tesouros familiares. Que por conta da correria, da loucura do nosso mundo, talvez nós não estejamos guardando aonde deveríamos. Estamos deixando em alguma prateleira para um dia, uma data especial, um aniversário, aí a gente lembra. E é no dia a dia que eles precisam estar aqui. E não tenho a menor dúvida que o Mestre Jesus quer nos alertar quando traz essa passagem do Evangelho, de que a busca, essa busca, muitas vezes insana, de bens materiais, de querer ter mais, querer ter mais, querer ter mais, pode nos desviar, sim, desviar o nosso olhar, tirar a prioridade que deveria ser da nossa jornada espiritual, dessas riquezas afetivas tão maravilhosamente colocadas em nossas vidas. Mas vou pescar aqui mais um trechinho do Evangelho para a nossa conversa. Para a gente entender como é que a gente tem essas ligações, né? Lá no capítulo 4, diz o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao retornarem ao plano espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma longa viagem. O que me chama a atenção aqui? Nós sempre pensamos que é o desencarne que nos separa. E o plano espiritual diz que a reencarnação. Então, eu acho uma reflexão importante sobre essa abordagem é o que é que mais nós estamos acumulando nesta jornada que vai nos ajudar a manter esses laços amorosos tão fortes. As nossas maiores riquezas sempre existentes a todos. Afinal de contas, com o que nós estamos enchendo o baú das nossas lembranças? Eu fui pesquisar e achei um ponto budista que eu achei muito bonito, que diz o seguinte: que nós temos na vida 3 tipos de tesouros, e é a nossa decisão onde nós nos guardamos. Esse ponto diz que nós temos os tesouros que são para colocar no cofre. São aqueles representados, importantes, sim, para a jornada da vida. Mas o apego excessivo a essa materialidade interfere nas nossas necessárias relações na convivência humana. As pessoas guardam, acumulam, escondem. E talvez a gente conheça pessoas assim. Que tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem, mas não se sentem espiritualmente felizes. São realizados materialmente e infelizes espiritualmente. Porque quando o apego é demais, às vezes a perda de um simples bem parece que a vida da pessoa morreu. A pessoa vai e gasta o que tem e o que não tem para comprar um iPhone do último modelo que custa
sei lá, 15 mil reais. Aí, por diversos motivos, esse iPhone, a pessoa sente, perdeu algo dela. E aquilo não era ela. Por quê? Eu não estou dizendo que a perda aí não é significativa. Mas não pode ter um impacto, porque ela estava colocando tudo de sentimento naquele bem material. Esse conto diz ainda que nós temos tesouros para o corpo físico. E aqui entra na questão da nossa saúde, das nossas capacidades, que nós precisamos cuidar e desenvolver ao longo da nossa encarnação. Sem dúvida nenhuma, é importante cuidarmos da saúde. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, nós passamos a cuidar do quê? Das doenças. Talvez a gente não gaste tanto dinheiro para cuidar da saúde quanto gasta para cuidar da doença. E quando esse conto diz dos tesouros que a gente tem no corpo físico, ele quer dizer do exagero das coisas, do radicalismo, aquela busca quase que insana da perfeição do corpo físico de acordo com um modelo que a sociedade aí fora define. E as pessoas se drogam, né, se machucam por conta disso. E adquirem um corpo físico esbelto, né, todo escultural, de acordo com o modelo da sociedade, mas continuam sendo infelizes. Que continuam olhando, nossa, mas aquela pessoa tem muito mais isso do que aquilo, tem muito mais isso do que eu, chama muito mais atenção. Ou seja, emocionalmente, espiritualmente, nunca estão felizes com elas. E esse conto, eu busquei esse conto porque ele fala dos tesouros do coração. E esses tesouros são aqueles que nós encontramos nos nossos sentimentos. Os sentimentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, das nossas convivências, dos nossos relacionamentos. Sentimentos que surgem nos nossos encontros de amor, nas nossas amizades, nos encontros que acontecem após o perdão. Esses tesouros do coração são aqueles que surgem em nossas vidas e ficam presentes nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Os tesouros do cofre e do corpo físico são sim importantes. Nós precisamos cuidar da saúde, sim. Nós precisamos de recursos financeiros, sim, para comprar comida, viver, né? Mas nenhum dos dois vai nos acompanhar no retorno para a nossa família espiritual. Os tesouros do coração parecem ser tão difíceis, mas são aqueles que estão mais próximos, mais fáceis de nós conquistarmos. E as oportunidades de encontrar esses tesouros do coração estão no nosso dia a dia, no mais próximo. A maior mina de tesouros do coração é a nossa família. São os nossos relacionamentos diretos, nossos primeiros amores, nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos irmãos, nossas irmãs. E quando nós começamos a olhar para esses relacionamentos com esse sentimento, nós começamos a entender como nós podemos escolher daí tesouros importantes para a nossa vida. Porque são nesses tesouros que nós vamos encontrar os elos mais resistentes da vida para todas as situações. Por
Porque esses elos surgem quando a nossa alma toca a alma do outro, com amor, com respeito, com carinho. E juntos nós começamos a buscar um caminho, a construir um caminho para a evolução. Os tesouros vêm, não é de grandes feitos que eles falam, vem do simples do dia a dia, das atitudes, da convivência mais simples, da conversa, que a gente consegue transformar de uma conversa muitas vezes conflituosa, mais elevada, a gente consegue ir amainando, amenizando, até que se torne realmente um diálogo, uma busca de alguma. Esses tesouros, eles só vêm com sentimentos leves. Nenhum sentimento pesado, nenhum sentimento de apego traz tesouros para a nossa coração. O que nós precisamos é deixar um pouco mais. Quanto mais leve forem os nossos sentimentos, nosso entorno, nossa psicosfera fica mais leve. E a gente começa a perceber mais como essa pessoa, como aquela pessoa é importante na nossa caminhada, na nossa vida. E quando a gente conquista esses tesouros e guarda no baú das lembranças com carinho, a gente entende que esses tesouros, eles transcendem o tempo, transcendem o espaço, vão muito além das distâncias. Os elos de amor que nós criamos e construímos ao longo dessa encarnação e ao longo de outras, mas dessa encarnação, as conexões que nós temos com os nossos antepassados, que podemos não perceber, são tão fortes que elas estão no nosso dia a dia. E aí eu vou colocar um ponto aqui, que é para a gente começar a pensar e voltar, e a ideia hoje é a gente refletir sobre isso. O livre-arbítrio sempre nos permite que a gente escolha o que é que quer guardar no baú das pessoas. Por mais. Eu posso guardar só coisas boas, mas também posso guardar aqui dentro coisas não tão boas. Então, essa escolha precisa ser feita todo dia. Mas eu não estou escolhendo a pessoa. Eu estou escolhendo o meu sentimento em relação à convivência com a pessoa. O livre-arbítrio é a nossa capacidade, aquilo que nós temos de fazer as escolhas das nossas vidas. E os sentimentos pelo outro são escolhas nossas. E Mateus nos recomenda o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões podem tomar. E esses tesouros que Mateus cita, guardados nos céus, são os tesouros familiares, são as nossas lembranças afetivas. Quando a gente guarda direitinho no baú das nossas lembranças, nada pode atingir. Aquela pessoa que você tem aí no seu coração, no seu baú da lembrança, com tanto carinho, com tanto amor, não adianta ninguém vir falar nada sobre essa pessoa, porque você guardou o melhor que tinha em vocês. Nem as traças, nem a ferrugem, nem a maledicência, nem a fofoca, nada disso vai atingir. Vamos dar uma olhadinha no nosso baú das lembranças. Aquele que Deus nos dá
a cada retorno aqui da encarnação. Eu acho que aí é só um achismo. Nenhum de nós está aqui com uma turma. E eu não estou falando de idade, tá? Não estou falando disso, cara. Esse baúzinho que nós temos aí, e que as lembranças mais atuais estão aqui, tem muitas lembranças e muitas vidas nós. Porque quando você abrir esse baú de sua lembrança, você não está apenas olhando para o seu passado, para aquilo que você viveu. Você está tocando na sua eternidade. Pensem nisso. Quando eu olho no baú das minhas lembranças, eu não estou olhando só para o meu passado. Eu estou tocando na minha eternidade. E isso acontece, meus amigos e minhas amigas, porque o amor que você dedicou a criar essa corrente invisível com esses espíritos que já passaram pela sua vida, vai manter-nos conectados por todo sempre. E tem um espírito, aquele mesmo espírito protetor do Evangelho, ele traz uma outra mensagem assim, eu achei linda. Ele diz assim: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidão das relações que ligam uns aos outros para efeito do progresso juntos, ficarias admirados muito mais da sabedoria e da bondade do Criador, que vos concede reviver para chegar até Ele. Então, essas riquezas afetivas, esses tesouros, Deus coloca em cada uma das nossas passagens, em cada uma das nossas encarnações. Buscá-los, guardá-los, é trabalho nosso, mais do que. E aí tem uma coisa. Mesmo aqueles entes queridos, que hoje a gente chama só de entes, né? Vai que tem entes queridos que já não são mais queridos, são só entes. Por diversos motivos, não vamos entrar aqui no detalhe. Estão em nossas vidas para nos aprendermos, para nós nos desenvolvermos espiritualmente e um dia encontrarmos também neles os tesouros das nossas vidas. Ninguém está na vida de ninguém sem motivo, só de passagem. Nós nunca seremos os mesmos após encontrar uma pessoa, mesmo que seja como pré-feliz da existência. Então, olharmos para as nossas riquezas dentro do baú dessas lembranças que nós temos, nós não vamos olhar e ver nomes e datas, como às vezes fazemos quando abrimos um álbum de fotografia. Nós vamos ver as histórias das almas que já estiveram conosco nessa jornada, nessa caminhada, e que continuam a vibrar aonde estão por nós e continuamos aqui na jornada encarnada. E mais, eles tentam nos ajudar sempre que possível, sempre que é permitido. Nós é que às vezes não nos conectamos tanto com tudo que acontece em volta de nós. Eu gosto muito de dizer que
Nós não devemos viver somente de lembranças, mas elas são tão importantes que nós só continuamos a viver por conta delas. Por conta desses elos, desses amores que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida. O que a gente faz, então, né, Vicente? O que a gente faz para juntar mais tesouros para colocar no baú das minhas lembranças? Reserve um pouco mais de tempo da sua vida para estar com as pessoas, para ser presente na vida das pessoas. Nós não vamos criar elos e buscar encontrar tesouros dando presentes. O que cria elo é estarmos e sermos presentes na vida das pessoas. E aí vamos usar aqui um pouquinho da imaginação da nossa conversa. Imagine que você abriu o seu baú das lembranças. Aí você abre e lá dentro você vê um lindo diamante. Lá no fundo do baú. E esse diamante é para te fazer lembrar das risadas gostosas que aquelas pessoas tinham quando estavam junto com você. O brilho dessa terra traz a pureza dos sentimentos que nós tínhamos quando só estávamos com as pessoas. Estávamos, nós não queríamos cobrar nada do outro, só queríamos estar com as pessoas. Essas pessoas tinham uma alegria descomplicada. Muitas vezes nós não entendíamos nas nossas vidas. Era simplesmente viver com você, e estar com você, e rir com você, e celebrar alguma coisa com você. E mesmo nos momentos mais difíceis que muitos nós passamos e vamos passar, essa pessoa, apesar daquela alegria descomplicada, era a mão que estava ao seu lado, que ajudava a juntos superarem dificuldades que os outros nem imaginavam que vocês tinham. Mas aí você dá uma mexidinha ali no baú das suas lembranças e encontra uma pedra, um rubi vermelho maravilhoso. Esse vermelho maravilhoso vai reluzir os primeiros amores desta tua encarnação. Os seus pais, os seus irmãos, suas irmãs. Amores esses que só pelo olhar o coração se entendia. Ou se desentendia. Não é assim com os irmãos e irmãs? Mas no momento seguinte estávamos nos amando novamente. Esses primeiros amores eram aqueles que se preocupavam em dizer para você: me avisa quando você chegar lá. Eram aqueles amores que ficavam até de madrugada, fingindo que estavam dormindo para esperar você chegar. Eu olho alguns rostinhos, mas falo assim: fiz muito isso. O que a gente fez para o outro e fazem com a gente. Assim, é assim aí. Quantas noites esses amores ficaram acordados por nós, não por eles. Talvez existiram aqueles rubis vermelhos brilhantes na nossa vida. Mas mexendo um pouco mais, a gente vai encontrar uma linda pedra
de água marinha, de um azul reluzente, o que traz para a nossa lembrança alguém muito jovem partiu do plano espiritual. E que, na nossa opinião, sempre assim, foi tão cedo, era muito novo, era muito novo. Mas era o tempo deles, o tempo delas, o tempo de Deus. A cor desse azul tão suave dessa água marinha, tão brilhante, é para representar a continuidade da vida. Porque a água marinha, meus amigos, quando a gente nasce, do magma que vulcão, se transforma em brilhantes pedras azuis no céu. Então, esses espíritos que deixaram de partir muito jovens das nossas vidas, muitas pedras marinhas das nossas vidas. E aqui eu quero trazer que talvez, procurando um pouco mais, mexendo ali no seu baú, você encontre uma linda pérola que foi colhida e que representa a sabedoria dos nossos antepassados. Sabedoria e conhecimentos que ficaram marcados em nossas vidas. Os nossos avós, os nossos pais. Quais pessoas de sua vida podiam ser essas pérolas hoje? Por quais você traria hoje no seu pensamento uma vibração de amor, mas que está aí no seu baú das lembranças, talvez você não tenha lembrado dela recentemente? Quais joias mais você imagina que tem no seu baú das lembranças? O que elas representaram e o que elas representam na sua vida? Então, minhas amigas, o seu baú da lembrança está repleto de tesouros familiares. As joias mais brilhantes, mais bonitas, são os nossos tesouros familiares. Abençoados, iluminados. E muitos deles estão ainda caminhando com a gente nessa encarnação. Mas nós não olhamos, não percebemos, ou não valorizamos como tesouros que Deus colocou nas nossas vidas. São preciosidades que você carrega aí no seu coração e que simbolizam o amor. Estarão com você pela eternidade. Então não vamos deixar esse amor lá numa prateleira. Vamos trazer para a nossa vida. Vamos viver mais esses amores. Porque conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai ficando jovem há mais tempo, a gente vai levando com a gente não aquelas palavras. Em nosso baú das lembranças, nessas preciosidades, nesses tesouros, ali está a essência do amor de Deus. São tesouros e são riquezas afetivas que nós guardamos aí, porque neles está a essência de Deus. As almas que tocaram as nossas almas, algumas já estão do outro plano. Elas voltaram para casa. Nós continuamos ainda a caminhar. Mas, quando você pensa nessa pessoa, você consegue sentir, muitas vezes, a presença dessa pessoa no seu coração. O que é que você sente no seu coração? O que você guardou no seu baú? Quando você sente a presença dessa pessoa, é porque ela está cheia de saudades de você, como você está dele também dela. Outros que estão aqui na jornada conosco, não gosto de usar o ainda, porque não sei o que é como vai ser ainda, né?
podem estar esperando para se tornarem um tesouro, uma riqueza para ter que guarda, esperando apenas um toque do nosso amor, um toque da nossa paciência, um toque de perdão, que é fácil amar. Eu tenho falado nos evangelhos de segunda-feira, o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre nós. O perdão é uma força que liberta. Você dá liberdade emocional. O perdão não tem a ver em você esquecer o fato, tem a ver em você tirar de dentro de você o sentimento. Então, talvez essas pessoas que estão conosco estejam esperando uma libertação emocional. E aí, agora eu quero convidar vocês para um momento que eu lembrei com carinho. E não é o bolo da mão. Não, isso não está no nosso corpo. Agora eu quero convidar você, se você quiser, para você fechar os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Eu quero que você imagine o Mestre Jesus se aproximando de você. E ele vai colocar na sua mão, você pode estender a mão, ele vai colocar na sua mão o baú das suas lembranças. O baú que é invisível aos olhos humanos, mas é lindamente iluminado aos olhos do seu espírito, que quer viver mais ainda para amar os que estão na sua jornada. Esse baú tem a cor, tem o formato, tem os enfeites que você quiser, porque esse baú é só seu, que está aí na sua mão. Você consegue ver esse baú na sua mão, Jesus próprio. Então, olhando para esse baú, pense nas pessoas que já estiveram na sua jornada de vida. Mentalmente traga esses nomes e imagine-se colocando esse nome dentro desse baú abençoado, onde estão as suas lembranças afetivas, os seus tesouros. Coloque aí junto de cada um desses nomes muito carinho por esses espíritos que estão com você na jornada. Coloque também esses nomes aí. Coloque aí todo o seu amor, todos os seus pedidos a Deus por essas pessoas tão especiais na sua vida. Pense nesses nomes e no sentimento que você tem por cada um deles. Seu pensamento neles, nelas, nesse momento se transforma numa linda oração. Uma oração que vive em gratidão por eles terem estado com você em um momento. Uma oração de gratidão a Deus que permitiu esse encontro ou esse reencontro. Agora eu quero que você sinta nesse momento que Jesus vai te dar um abraço, um carinhoso abraço. Sinta-se envolvida por esses braços amorosos. E vai levando tudo aquilo que você coloca de bom, de iluminado, de mais puro, transformando tudo isso em tesouros familiares eternos. Coloque sua mão no seu coração.
Eles, elas, estão aí, bem guardadinhos e aquecidos pelo seu amor. O mestre do amor um dia me disse: há muitas moradas na casa do Pai. E uma abençoada, mais uma vez, para nós Ele preparou. Nossas almas se encontraram e foram tocadas pela eternidade. E nossos reencontros, Deus sempre abençoou, transformando nossas lembranças em tesouros preciosos e eternos nos nossos corações. Deus nos abençoe e Jesus esteja conosco sempre, na busca de encontrar mais tesouros nas nossas vidas. Que nós possamos cuidar cada dia mais do baú abençoado das nossas lembranças. Fique em paz, fique com Deus. Que assim seja.